Como sempre, né, é um prazer especial quando eu tenho a oportunidade de compartilhar com os irmãos nesse momento da mensagem. Eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 3. Nós vamos ler a partir desse texto. Hoje, de 6, estamos meditando acerca do nascimento de Jesus, acerca do Natal, né? Chegou do Natal, como diz a famosa música. Mas todos nós sabemos que Jesus nasceu, todos nós já ouvimos muitas histórias sobre o nascimento de Jesus, mas muitas vezes nós deixamos de meditar acerca do que o nascimento de Jesus significa. E muitas vezes nós ouvimos e talvez até repetimos ideias equivocadas acerca da importância e do significado do nascimento de Jesus. Eu já ouvi, por exemplo, alguém dizer que o nascimento de Jesus mostra o quanto nós somos importantes, porque só por você ser muito especial, Deus faria o filho dele nascer em tais condições. Isso mostra o quanto você é bonzão. E talvez você já compartilhou algumas ideias semelhantes a isso. E é por isso que eu quero meditar com você nisso. E já desde já, eu não sei se tem mais daquela revista ali, mas nós, em geral, somos pouco habituados com ter literatura, né, literatura evangélica. Tem muitos crentes, talvez até alguns dos irmãos não tenham nenhum livro evangélico na sua casa além da Bíblia, né? E essa revista, né, até minha mãe estava falando, né, nossa, já lê essa revista há trocentos anos, né? Desde lá em Augusto de Lima, né, a igreja tinha assinatura dessa revista Ultimato. Apareceram algumas ali, né? Acho que passou, não dava lá para... Tem mais essa ali. E eu queria, além da revista ser um material muito bom, excelente, tá? Você pode assinar, você pode acessar ele online, é baratinho, não sei quanto, mas vai ser bem baratinho, né? Mas sei lá, uns 5 pila, alguma coisa assim e tal. Mas você tem acesso também, e nessa matéria tem algo muito interessante que é sobre a graça. Quando a graça não basta, né? E mostra muito bem algo que eu quero tratar com os irmãos nessa noite, sobre o que é a graça de Deus, e como que Jesus é a encarnação da graça de Deus. E numa das matérias, até o escritor conta quando aconteceu numa faculdade, uma universidade, um professor nem estava falando de Bíblia, nada, o professor estava dando a aula, e ele foi tentar explicar sobre a importância de você lidar com situações difíceis com bom humor, não é? E aí ele conta que quando Deus mandou Noé construir a arca num terreno seco, ele diz que Noé achou graça diante de Deus, né? E Noé fez o que qualquer um de nós fazia, Noé deu uma gargalhada, né? É assim que ele entendeu quando a Bíblia lá em Gênesis 6 diz que Noé achou graça, né? Ele achou que Noé caiu na risada quando Deus falou isso. E na verdade não se trata disso, né? Lá em Gênesis 6, ao falar de Noé, é a primeira vez que a Bíblia menciona a graça. Um tema que o apóstolo Paulo vai falar muitíssimo. Tem mais de 150 ocorrências de graça na Bíblia, e mais de 100 delas é exatamente com Paulo. A mais famosa delas, talvez você conheça, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça de Deus que Ele nos alcançou. E se você vai tentar entender o significado de graça, o dicionário não ajuda muito, né? Mas pelo contexto da palavra de Deus, nós descobrimos que graça é um favor imerecido. Graça é um presente que você não merece receber. Age com graça aquele que, não tendo obrigação nenhuma, não tendo responsabilidade nenhuma, mesmo assim decide agir em favor de alguém menos favorecido. E foi exatamente isso
que Deus fez por nós. É muito interessante a noção a Noé, que muitas vezes nós lemos o texto, e eu mesmo já cometi esse erro, e nós imaginamos, nós entendemos à primeira vista e equivocadamente ao ler o texto, que Noé era um cara muito diferente, não é? Que Deus viu toda aquela pecaminosidade, mas olhou para Noé e Noé tinha até uma auréola de santo na cabeça. Não é isso que o texto diz. O texto diz que não foi que Deus achou graça em Noé, não foi Deus que viu algo especial em Noé, mas foi Noé que, mesmo sendo indigno, mesmo sendo pecador, mesmo sendo não merecedor, achou o favor de Deus, encontrou em Deus benevolência. E foi isso que Deus estendeu a cada um de nós. E o Natal é a celebração máxima disso. O Natal é o ápice da graça. E eu quero meditar nisso com você nessa noite. Eu quero convidar você já deve ter aberto aí, Gálatas 4:3, um pouquinho antes. Eu fiquei muito com Hebreus na cabeça, porque se você já leu Hebreus, você sabe o quanto a carta aos Hebreus exalta a pessoa de Cristo. Eu tenho feito alguns devocionais nesse mês, do dia 25 de novembro a 25 de dezembro, e que fala sobre a grandeza de Cristo ao longo da história, e como a história da revelação mostra a superioridade de Jesus Cristo em relação à lei, em relação a Moisés, em relação a Abraão, né? E Hebreus é a carta da Bíblia que melhor mostra isso, que melhor mostra o caráter único, superior e maravilhoso de Cristo Jesus. Mas a nossa referência inicial é Gálatas capítulo 4, versículo 3, que diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estão debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Porquanto tu não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Amém? Hebreus começa dizendo aqui no versículo 3, que nós estávamos debaixo do jugo da escravidão. E Jesus nasceu para mudar isso. Nós havíamos nos transformado de criaturas de Deus, criados para a sua glória, em escravos do pecado, inimigos de Deus. E Jesus nasce, e Jesus vem para exatamente mudar isso. E ele diz no verso 4, vindo porém a plenitude dos tempos, vindo porém o ápice de toda a história, vindo porém o momento mais propício de toda a história. O que aconteceu? Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Esse é o momento da história que nós estamos celebrando. Não é apenas uma história bonitinha de um bebê que nasceu numa estrebaria e tinha lá um boi, uma vaca, um cavalo, um coelho, não sei se tinha coelho, né? Mas não é apenas uma história bonitinha, fofinha, linda, emocionante, maravilhosa. É a história de um Deus intervindo, agindo para nos resgatar da escravidão do pecado. Aqui, Paulo está usando a figura da escravidão, de homens e mulheres que foram criados livres para ter intimidade e relacionamento com Deus, mas que pela sua própria rebeldia se transformaram em escravos. E Deus então vem mudar isso. Lá em Coríntios, Paulo vai usar outra figura,
2 Coríntios capítulo 5, abra sua Bíblia, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Hoje as minhas referências não estão muito confiáveis, mas essa está certa. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 19. 2 Coríntios 5, 19. Eu, como um embaixador na criança, sempre 2 Coríntios 5, eu já vou por 20, né? De sorte que somos embaixadores de Cristo. Mas o que vai dar sentido ao verso 20 é exatamente o verso 19, que eu quero ler com você. Por que Jesus nasceu? O que Jesus estava fazendo aqui no mundo? Jesus nasceu apenas para curar cegos, ressuscitar mortos. Jesus nasceu para fazer paralíticos andar. Jesus nasceu para humilhar escribas e fariseus. Para que Jesus nasceu? O que Deus estava fazendo exatamente através de Cristo? Sabe quando você passa por uma experiência, e enquanto você está naquela experiência, você está totalmente imerso, mas você não tem noção exata do que está acontecendo? E é depois que aquele momento passa, que você consegue se distanciar um pouco, e você olha, e você percebe, você diz, era isso que estava acontecendo. E o que estava acontecendo no ministério de Jesus? É isso que Paulo vai dizer aqui, 2 Coríntios 5,19. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Amém? Não é lindo esse negócio? Não é lindo? Eu não sei se você já teve a oportunidade gloriosa de ser o instrumento de reconciliação entre duas pessoas. Não sei se você já teve. Se teve, deve ser muito legal, né? Eu não, assim, pelo menos não explicitamente, não tão declarado. Só entre o Henrique e Lívia, mas ele não conta muito, né? E tudo. Mas, se você já teve a oportunidade de promover a reconciliação entre dois briguentos, você consegue imaginar um pouquinhozinho do que Paulo está descrevendo aqui. Sabe o que Jesus estava fazendo? Sabe o que Deus estava fazendo através de Cristo? Ele estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens. E Paulo aqui diz mais, e ele nos encarregou do ministério da reconciliação. Da mesma forma que Cristo veio para reconciliar os homens com Deus, Jesus Cristo dá a mesma missão aos seus discípulos. Portanto, se você não está envolvido na missão de reconciliar homens e Deus, você não merece celebrar o Natal. Você é um hipócrita quando celebra o Natal. Eu sou um hipócrita quando celebro o Natal e não estou empenhado em reconciliar homens e Deus. Se lá em Gálatas, Paulo usa a figura do escravo, aqui ele usa a figura do inimigo. Do inimigo. Porque para alguém precisar de reconciliação, tem que ser inimigo, não é? Tem que estar em inimizade. E essa inimizade começa lá em Gênesis capítulo 3. Deus cria toda a natureza, Deus cria todo o universo, para que esse universo reflita a glória de Deus, reflita a majestade de Deus, reflita o amor de Deus. Nós fomos, antes de ontem, ontem, né?
nas cataratas, fomos lá no Parque das Aves. E eu envolvido nisso, eu fico olhando para as cataratas e você tem que se perguntar, o que as cataratas me dizem sobre Deus? Porque elas dizem, lembra do Salmo? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Em Romanos, Paulo vai dizer que a natureza dá testemunho de Deus. As cataratas nos falam algo de Deus. E nós somos tão miseravelmente pecadores que olhamos para uma obra magnífica de Deus e damos o nome de quê? Garganta do diabo. A natureza nos fala de Deus, dá testemunho de Deus. Deus criou todo o mundo, todo o universo, para que esse mundo falasse de Deus. Deus nos criou para que nós fôssemos amigos de Deus. Billy Graham fala isso de uma forma linda, que no princípio da criação, Deus e o homem eram amigos, e eles caminhavam juntos ao entardecer, eles tomavam chimarrão, eles batiam papo, eles conversavam, eles faziam planos sobre como esse grande planeta seria povoado e desenvolvido. Seria incrível, seria maravilhoso. Eu não sei se você já se envolveu com alguém e fez grandes planos, uma grande empresa, uma grande empreitada, e depois tudo caiu por terra. A frustração dói no peito, não é? Fica um buraco, cara, eram planos tão incríveis, ia ser tão maravilhoso. E o pecado frustrou os planos que Deus fazia com seu amigo, com seus amigos Adão e Eva. Porque o homem quis ser o seu próprio Deus. O homem não quis limitação alguma. Por que eu não posso ir lá pegar daquele fruto? Por que eu não posso cruzar essa linha? Eu quero mandar em mim mesmo. Eu quero ser o Senhor da minha própria liberdade. Eu quero ser autônomo. Eu quero ser independente. Independência ou morte. Foi o que o diabo falou para Adão e Eva no jardim do Éden. E o homem quis, então independência. Seremos o nosso próprio Deus. E naquele momento, nós, em Adão e Eva, nos tornamos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Grava isso, porque é exatamente isso que acontece. A nossa inimizade contra Deus. A nossa rebelião contra Deus, que nos separa de Deus em todos os aspectos, em todos os sentidos. Ali a morte já poderia ter nos ceifado por completo, mas Deus, na sua graça, Ele não tinha obrigação nenhuma, Ele não tinha dever nenhum, Ele não tinha o porquê, a não ser pela sua graça, pela sua compaixão. Lá mesmo no Éden, a primeira manifestação da graça de Deus é dizer que haverá alguém que um dia destruirá o poder de Satanás. Se a mulher é a primeira a dar ouvidos ao diabo, Deus diz que será da mulher também que nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Alguém virá e quebrará as algemas do pecado em nossos punhos. Alguém virá e vai mudar essa história. Depois de um tempo, o pecado se multiplica de tal forma que parece que esse plano é ameaçado, quando Deus olha e diz: chega, eu vou acabar com tudo isso. Eu não suporto mais. Eu vou mandar água e vou destruir tudo o que eu criei. Mas Noé achou graça aos olhos de Deus. No fundo da escuridão, da calamidade, da desgraça, Noé consegue vislumbrar a graça de Deus. Deus se mostra para ele. E isso se torna um princípio por toda a história. Não importa o quão terrível seja a situação, não importa o quão sem possibilidade nenhuma seja
Deus sempre encontra alguém para manifestar a sua graça e para fazer dessa pessoa um meio de salvação. Isso vale para a nossa família, isso vale no contexto em que nós estamos. Não importa o quão triste seja o seu momento, seja a sua história, seja a sua casa, Deus vai encontrar alguém e fazer dele um meio de salvação. E Deus faz isso com Noé. Depois de um tempo, Deus chama Abraão e diz: Abraão, venha cá. Eu vou usar você para, através de você, construir uma grande nação. E essa nação vai abençoar o mundo inteiro. Essa nação abençoará todas as famílias da terra. Mas Abraão não tinha nenhum filho. E Deus fala: eu te darei um descendente. É Isaac, mas também é Cristo. Paulo diz que o descendente de Abraão é Cristo. É Cristo que cumpre as promessas que Deus fez a Abraão. É através de Cristo que a promessa feita a Abraão é realizada. Através de Cristo, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Através de Cristo, em todas as famílias da terra, podemos nos livrar do jugo da escravidão. Podemos ser transformados novamente em amigos de Deus. Na revista que eu indiquei, traz uma citação no começo, que é do Jacques Giuletti, um padre jesuíta. E ele diz: falta-nos a compreensão de que o salvo nada mais é do que um inimigo que Deus escolhe, um condenado que Ele agracia. Não sei se fazem jesuítas como se fazia antigamente, mas foi perfeito aqui, não é? O salvo, eu e você, nós somos inimigos que foram acolhidos por Deus em Cristo Jesus. Condenados que fomos agraciados por Deus através de Jesus Cristo. É isso que Jesus veio fazer. O bebezinho fofinho na manjedoura nasceu com a missão grandiosa de transformar inimigos em amigos. Uma das parábolas que melhor ilustra a missão de Jesus é a parábola dos lavradores maus, dos trabalhadores maus. Jesus conta a parábola que um grande senhor, um homem rico, constrói uma vinha linda, maravilhosa, que ele faz para a sua alegria, mas ele então viaja. Mas de tempos em tempos ele manda trabalhadores para pegarem os frutos da vinha. Ele manda emissários para pegar os frutos da vinha, mas aqueles trabalhadores que cuidavam da vinha eram maus, eram perversos, eram incrédulos. E eles espancavam esses emissários e os mandavam embora. Eles apedrejavam esses emissários e os mandavam embora. Finalmente, o Senhor diz: a única coisa que me resta é mandar o meu próprio filho. Talvez, eles vão respeitar o meu filho. Mas aqueles trabalhadores que cuidavam da vinha, e a vinha é o nosso corpo, a vinha é o nosso mundo, os trabalhadores somos nós, encarregados de zelar por esse mundo, e que não honramos o Criador do mundo. O Senhor envia o seu filho, mas os trabalhadores, ao verem o filho do Senhor, dizem: vamos matá-lo e apossar da herança. Às vezes, quando eu leio essa parábola, eu digo: mas por que o Senhor da vinha fez isso? Você mandaria o seu filho para onde você sabe que há pessoas ruins? Cara, pensa nisso um segundo. Você enviaria o seu próprio filho para onde você sabe que só tem gente que não presta?
Você enviaria o seu próprio filho quando aqueles emissários que você enviou, os empregados que você enviou, já foram maltratados? Imagina que você tem uma empresa e você está fora e você manda o seu empregado para ir lá pegar o lucro. E os seus funcionários lá descem o cacete nele, espanca ele, ele volta para você todo arrebentado, estrupiado. Aí você tem a genial ideia, vou mandar meu filho. Eles vão respeitá-lo. Eu sei que você é pai aí, você sabe, você não mandaria. Prefiro botar fogo naquele negócio lá e esquece. Se eu for, eu vou com o exército. E acabo com tudo, arregaço. Mas mandar o meu filho sozinho? Se meu filho provavelmente for o Rambo e for com metralhadora, bazuca e tal, beleza. Mas não, meu amigo. Mas foi exatamente isso que Deus fez. Foi exatamente isso que Deus nos fez, que Deus fez ao nos enviar Jesus. O apóstolo João, no começo do seu evangelho, ele resume isso na simples frase: ele veio para o que era seus, para os que eram seus, e os seus não o receberam. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. E uma vez que fomos reconciliados com Deus, o que Ele nos deu? Ele nos deu o ministério da reconciliação. Quer dizer que se hoje nós celebramos o Natal, quer dizer que se você hoje celebra o Natal, a sua missão, a missão que você tem, é de trabalhar para que homens e mulheres sejam reconciliados com Deus. Para que inimigos de Deus se tornem amigos de Deus. Para que novamente Deus possa estar conosco, andar ao nosso lado e fazer planos grandiosos, fazer planos que durarão por toda a eternidade. Nós éramos inimigos que, em vez de ser destruídos, fomos reconciliados. Isso é grandioso. O profeta chega a dizer que se não fosse pela graça dele, nós seríamos consumidos. A graça dele é a única coisa que impede que ele nos destrua. Mas a graça dele manteve a ira de Deus contida, até que houvesse alguém competente para recebê-la. E esse alguém competente para recebê-la era o seu próprio filho. É impossível que você ouvir isso não ame a Deus. Não ame muito mais a esse Deus. Mas a história não termina aí, porque Paulo nos diz aqui que Deus, uma vez que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus, nos deu um trabalho. E esse trabalho é de que nós estejamos empenhados em reconciliar outras pessoas a Deus. O seu trabalho não é julgar. O seu trabalho não é apontar o dedo. O seu trabalho não é dizer quanto ele é coitado, miserável. O seu trabalho não é dar uma de santarrão. O seu trabalho não é ser mais um miserável e desgraçado fariseu. O seu trabalho é o mesmo de Cristo. O meu trabalho é o mesmo de Cristo. Trabalhar para que homens e mulheres se reconciliem com esse Deus. Isso é Natal. Amém? Isso é Natal. É fazer Jesus nascer para muitas pessoas que ainda não o conhecem. Vamos orar? Feche os seus olhos. E eu gostaria que você orasse nesse momento dizendo, primeiramente, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu era um inimigo que fui transformado em amigo. Eu era um condenado que foi alcançado pela graça. Obrigado, Senhor.
Obrigado porque o Senhor poderia ter me destruído, me arruinado. Obrigado porque o Senhor poderia ter me consumido com a sua ira, e o Senhor ainda seria 100% justo e 100% bom. Mas mesmo podendo fazer isso, o Senhor escolheu enviar o teu Filho Jesus para me reconciliar consigo. Obrigado por isso, Jesus. Jesus nasceu, aleluia. Jesus nasceu. E Ele nasceu para nos reconciliar contigo, Pai. E Ele nasceu porque nós éramos inimigos. E Ele nasceu porque nós éramos condenados. Ele nasceu com a missão, com a duríssima missão de nos reconciliar consigo, de nos transformar em amigos de Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque foi isso que o Senhor fez nas nossas vidas através de Cristo. E que nessa igreja, ó Pai, se levante-se uma igreja consciente da missão de reconciliar pessoas a Deus. Que nós, uma vez tendo sido reconciliados com o Pai, possamos, ó Deus, também dedicar a nossa vida em reconciliar outros a Deus. Que nós possamos, ó Deus, evitar o julgamento, que nós possamos evitar a crítica, que nós possamos evitar a avaliação. A nossa única missão é trabalhar para que, da mesma forma como fomos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus, outras pessoas, através do nosso ministério, sejam também em Cristo reconciliadas com o Pai eterno. Essa é a oração que nós te fazemos, com o nosso coração cheio de gratidão, louvando aquilo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Por tudo isso te louvamos e agradecemos. Amém e amém.